Salve os irmãos com uma boa noite de salvação. Venho trazer essa palavra aqui sobre o ministério de João Batista, Mateus 3, que ele veio preparar o caminho de Jesus. É muito interessante. Bora ver a leitura e bora falar sobre o assunto, sobre aquele propósito de João Batista, a qual foi muito forte. Vamos ouvir a ministração. Mateus 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja como é interessante as coisas de Deus. Você veja que o João Batista, ele estava pregando a vinda do Messias, estava preparando o caminho do Messias. E você vê que existia os crentes da época, né, que eram os fariseus e os saduceus, que eram os crentes daquela época, né, os cristãos, né, a qual eles estavam ali ensinando o livro da Torá, que é o que? Hoje a gente tem a Bíblia, né? Para eles era a mesma coisa, era a Bíblia, né? O livro da Torá. Você veja que João Batista fala para ele assim, ó, que ele dizia que eles tinham por pai Abraão. Veja. Porque a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela nunca vai entender o que tem nas Escrituras, ela nunca vai entender as coisas de Deus, se Deus não revelar. Aí João Batista fala para aqueles fariseus, após ele chegar lá, que através daquelas pedras, Deus suscitará filhos a Abraão. Essas pedras que eles estavam falando, eram aquelas pessoas que estavam sendo batizadas, pessoas prostitutas, ladrão, homicidas,
pessoas de todo tipo e qualidade, pessoas que estavam se arrependendo dos seus pecados, porque ele pregava arrependimento. Você vê que João Batista não faz nenhum milagre no seu ministério. Ele prega arrependimento. Você veja, né? Aí as pessoas se arrependiam. Aí ele fala para os fariseus que dessas pedras tornarei filhos a Abraão. Quer dizer, está posto a raiz das águas. Toda árvore que não der o bom fruto será cortada e lançada no fogo, que é com simbologia, né? O inferno, né? Você veja que aquelas pessoas lá estavam se arrependendo e eles eram crentes, eles eram cristãos, tinha no mínimo as suas doutrinas, né, bíblicas, mas eles estavam o quê? Eles estavam perecendo, eles estavam contra João Batista. Você vê que Jesus, em algumas passagens, Jesus pergunta numa parábola aos fariseus se eles creram na pregação de João Batista e eles ficam calados, tá entendendo? Aí você vê que eles não creram na pregação de João Batista. E João Batista preparando o caminho de Deus. Veja como é interessante essa leitura. João Batista preparando o caminho de Jesus. E Jesus foi lá no Rio Jordão para se batizar. Você veja a espiritualidade de João Batista, porque você vê que ele era uma pessoa ousada com relação às coisas de Deus, né? Ele era ousado no espírito, mas você vê, quando ele viu Jesus, ele disse a Jesus: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Veja que a pessoa que está na letra, ela nunca vai entender as coisas de Deus. João Batista não estava na letra. João Batista, ele tinha o Espírito de Deus. O que faltava nos fariseus. Os fariseus tinham a letra, a história, quer dizer, a Bíblia, né? A história do povo de Deus. Mas João Batista, ele não tinha a letra. Ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Veja a diferença de você ter o Espírito de Deus e você conhecer a letra. Você está entendendo? Aí ele foi e batizou Jesus no Rio Jordão. E quando ele estava batizando, veja a sensibilidade dos ouvidos de João Batista. Ele ouviu uma voz descendo do céu, como uma pomba falando: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Veja como é forte essa passagem. Você vê que João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Qual era a doutrina que João Batista pregava? Arrependimento de pecado. Não era outra coisa, não. E ele falava aos fariseus: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Jesus veio à terra, o reino de Deus é Jesus. E após Jesus vir, quem veio? O Espírito Santo. E quando o reino de Deus entra na sua vida, você que está escutando o vídeo, você que está indo para a igreja, quando o Espírito Santo desce sobre você, é o reino de Deus que está entrando na sua vida. Você está entendendo? É o reino de Deus que está entrando na sua vida quando você recebe o Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus, não é o debate bíblico, não é conhecer a palavra, não é querer reprovar ninguém, não. É o Espírito de Deus que vai trazer a paz, a alegria, vai fazer com que você tenha condições de trabalhar, prosperar, dar uma vida melhor à sua família. É o Espírito Santo, porque você sabe que a lei da semeadura, o que a gente planta, a gente colhe. Cada um aí fora tem as suas escolhas. Você não pode obrigar uma pessoa a escolher Jesus. É ela que tem que escolher. Então, quando você recebe o Espírito de Deus, ele lhe guia no caminho da verdade. Ele faz com que você ande no caminho da verdade. Você não vai ficar mais agindo pela emoção. Você não vai mais ser movido a todo vento de doutrina, que são artifícios dos homens,
debate de palavras, porque, na verdade, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não é apto nem de pregar a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Porque a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e do Espírito Santo é libertar almas do vício, das drogas, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, abrir os olhos dos cegos, abençoar a sua vida. Jesus disse que aquele que crê nele comeria o melhor dessa terra, você prosperar, você ter uma família abençoada. Essa é a obra do Evangelho. Você está entendendo? Não é o debate bíblico. O debate bíblico não leva a nada, esse debate bíblico. Porque quando você tem o Espírito Santo, você vai falar da palavra de Deus, mas com o Espírito Santo não tem nada a ver de debate bíblico, porque Deus, ele quebra protocolo. O Espírito de Deus, ele quebra os protocolos, entendeu? Deus, ele quebra os protocolos. Você não vê quando Jesus tem aquele diálogo com aquela mulher, que ela diz assim, não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do meu Senhor, porque Jesus, ele veio para saciar os filhos de Israel. Está entendendo? Jesus veio para cuidar dos seus filhos. Após ele ia ao gentio. Mas aquela mulher, ela teve uma fé tão absurda, ela teve uma reverência a Jesus tão absurda, que ela fez com que Jesus quebrasse o protocolo e expulsasse o demônio da filha dela. Essa é a pregação que vem do Espírito Santo. Você está entendendo? É essa. Deus, ele quebra protocolo. Você vê que João Batista, ele veio anunciando o reino de Deus. E você vê que os religiosos, os que conheciam a Bíblia, os que debatiam a palavra, cheios de doutrinas de homem, eles não aceitaram. E Jesus, mais na frente, lá em Mateus 23, Jesus fala que eles nem entram, nem deixam entrar os que estão entrando no reino de Deus. Veja, no reino dos céus. Veja que coisa terrível. Que além deles não entrar no reino dos céus, ele impedia das pessoas que estavam entrando entrar. Veja como era terrível. Mas eles andavam bem vestidos, com a roupa de crente, sapato de crente. Eles julgavam as pessoas, eles julgavam outras religiões. Eles queriam ser o quê? As pessoas mais santas, mas por fora. Porque por dentro eles estavam tudo em depressão, tudo cheio de raiva, cheio de ódio. Entendeu? Tudo assim. Mas por fora ele transmitia uma falsa santidade. Para quem olhava eles, olhava assim, eita, menino fulano é santo, parecia um político. Levantava a mão assim, as pessoas olhavam, andava bem vestido, não tinha nem o que comer em casa. Mas a roupa era a melhor roupa que tinha para ir ali adorar a Deus, na igreja dos fariseus. Quer dizer, eles não tinham nem o que comer, mas o paletó era novo, era de alta qualidade. Mas não tinha nem o que comer, nem o que beber em casa. Às vezes os filhos até passando fome. Mas a aparência, aparentemente, eram pessoas santas. E Jesus fala que nem eles entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Quer dizer, que eles estavam, como Jesus também falou, ele chegava num país para fazer o prosélito, quer dizer, que é um membro. E depois de feito, ele tornava aquela pessoa filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Está lá em Mateus 23 isso aí. É uma coisa terrível, quer dizer, que as pessoas que eles convertiam tornavam-se filhos do inferno 2 vezes mais do que ele. Mas por que eles não se convertiam? Porque ele não cria no Espírito Santo, porque aquilo que ele acreditava era tudo errado. E ele não queria se converter do seu mau caminho. Então, o Espírito Santo é que traz a nossa plena salvação. Viu? Fiquem na paz, em nome de Jesus, que buscai o Espírito Santo enquanto pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Amém.